Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um RafaCast aqui na cidade de Rondon. Hoje com a ilustre presença aqui do professor Messias, professor Manuel Messias de Souza. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, professor. Boa noite, Rafael. Boa noite aí aos ouvintes, aos participantes da nossa transmissão. E é uma satisfação, uma alegria poder estar participando aqui com vocês nessa noite. Professor, a gente está aguardando ainda o Luiz chegar, mas não tem problema. Por enquanto a gente vai conversando aqui. Como eu sempre digo, é um bate-papo entre a gente, né? Pra gente ir conversando, o pessoal conhecer um pouco mais. O senhor é professor de Sociologia? Sociologia, sou formado pela Faculdade Fundação Educacional de Brusque, a FEB, lá em Santa Catarina. Sociologia, História e Filosofia e Psicologia da Criança. Certo. Eu tive aula com o senhor, acho que no ginásio, né, professor? O senhor foi meu professor. Então, até hoje o costume de chamar o senhor de professor, porque por respeito também, né? Isso. Pelo senhor ter sido meu professor. E, professor, o senhor hoje não é mais professor? Não, hoje eu trabalho no setor público, municipal, e estamos aí exercendo agora essa função no Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Rondon. Certo. E lembrando também que o senhor tem uma web rádio, né, professor? Tem a web rádio, a Rádio Web Noroeste, tá aí. Não temos ainda programação ao vivo, estamos aí apenas com a transmissão no DJ automático, certo. Mas estamos tendo aí bastante audiência, bastante ouvintes, e estamos aí, devagarzinho a gente vai se organizando para melhorar. Tem que começar, né, professor? Começando, andando, a pequenos passos, uma hora chega numa, quem sabe não chega numa FM, não é verdade? Com certeza. E esse é o sonho de todo mundo aqui. Aqui em Rondon já teve. E a gente sabe, Rafael, que as rádios hoje, as FM, a AM, está passando por um momento complicado, né? E a própria web rádio também não está fácil, né? Devido à própria situação que o país está passando, né? E situação econômica. Sim. E então a gente vê aí muitas rádios fechando as portas. É uma pena, porque o rádio, no meu entendimento, Estamos de volta aqui com o nosso podcast. Tivemos um pequeno probleminha, queda aqui da internet. E já temos aqui a presença do nosso ilustre Luiz, conhecido como Luiz Entrega. Boa noite, Luiz. Boa noite. Professor, nós estávamos conversando sobre as rádios webs. Mas vamos conversar sobre um assunto que é mais importante, que está hoje em Rondon. Eu acho que é o mais comentário que o povo fala por aí, que é os casos de Covid. Né? A gente está com um caso muito grande de Covid, todo dia aumentando cada vez mais. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Um conselho para o pessoal, para a população? Então, Rafael, boa noite aqui ao amigo Luiz, né, que chegou agora. Seja bem-vindo. Boa noite. Programa, né? E, Rafael, essa questão do coronavírus é algo muito complicado. Passamos aí já por diversas situações, né? E quando tudo parecia normal, a população já voltando à sua vida normal, o vírus reaparece, né? E parece que com uma força bem grande, contaminando aí um número grande de pessoas e causando grande preocupação à saúde municipal, tanto do município como do estado, como do Brasil e do mundo, né? Sim. Nós vemos aí que essa onda ela não é só em Rondon. Essa onda ela é no estado do Paraná, ela é praticamente em todos os estados da federação, e também é uma onda mundial.
E a gente vê também que, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas pelo número alarmante que a gente tem hoje de casos, mas a vacina faz efeito. Parece que ela não está deixando ter aquela mesma reação que tinha no começo. Com certeza, eu acho que a vacina ela é essencial, ela é fundamental. A gente fica triste quando vê pessoas aí lutando contra a vacina, né? A gente sabendo que, vendo aí na prática o resultado da vacina. Aqui no nosso município mesmo nós temos aí com um número alto de contaminados e, no entanto, o número de pessoas que está sendo acometida com gravidade é quase zero, muito pequeno. Então, isso é efeito sim da vacina. A vacina tem sim o seu papel fundamental e é importante que quem não vacinou, que procure, que vacine, é essencial. Infelizmente a gente tem uma boa parcela de pessoas ainda em Rondon que não se vacinou, que se nega a se vacinar. Tem alguma pergunta, Luiz? Sim, algum comentário. Sim. Eu fui tomar minha terceira dose. Deu reação. Deu uma reaçãozinha básica. Um dia de cama. Por causa da Pfizer. Mas é alguma coisa que vem pro bem. Sim. Só que na fila da vacinação lá, muita gente ali tinha certamente pessoas que estão ali por um motivo sanitário, de saúde. E muita gente sem máscara na vacinação, com a máscara no queixo, a máscara no cotovelo. E se algum agente de saúde fala alguma coisa, ainda é ofendido ainda. Infelizmente temos isso em Rondon. E da parte como o professor é da educação, é uma situação de nível de educação, né, isso também, né? Com certeza, e é bom lembrar aí para as pessoas que estão nos assistindo, que nós aqui estamos sem máscara, nós estamos respeitando sim, o distanciamento, né, o distanciamento aqui social, e temos aqui o nosso álcool em gel, estamos aí fazendo todos os protocolos que a saúde exige, né? O local também é bem ventilado, né? Local ventilado, então a gente está, né? Como você diz bem, é uma questão educacional e podemos dizer também que é até uma questão cultural, né? Por que não dizer que é cultural? O nosso povo infelizmente é muito da cultura nossa achar que não é comigo. O problema não vai me atingir. Vai atingir o vizinho da direita e da esquerda e eu sou imune. E isso traz esses desleixos, né? Às vezes até com o próprio uso da máscara, com o álcool em gel, né? Porque acha que vai acontecer com o vizinho e não comigo. Isso é um pouco cultural. Eu até comentei no primeiro podcast com o Luiz que eu acho que o Covid é uma doença covarde, né? Porque infelizmente ela vai atacar quem está em casa, né? A maioria das pessoas vão para as ruas, festam à vontade, como a gente viu também no Réveillon, parecia que estavam comemorando o fim do Covid. E infelizmente hoje a gente vê aí, ó, os números de contaminados cada vez subindo mais, os monitorados também. Eu na realidade, professor, eu fico assustado com o número de monitorados, porque daqueles monitorados ali, se eu não me engano agora está em 300 e poucos, a metade vai dar positivo. A gente sabe disso, né? Então é complicado, mas infelizmente é questão, como o senhor mesmo disse, é uma questão da pessoa não pensar só nela mesmo, pensar em todos. Seria um pensamento coletivo, né, Rafael? E vamos então torcer, né, que essas pessoas que estão aí com o vírus, que possa ter aí uma recuperação breve e que nenhum deles venha aí ter casos graves, como já tivemos nos meses passados, né?
que seja aí realmente que a vacina possa aí fazer o seu devido efeito nessas pessoas. E quem não vacinou, que tome consciência, né, e que vá procurar então para tomar a sua vacina. Professor, a gente vê muito passando na televisão sobre desigualdade, porque se eu não me engano agora, deixa eu tentar lembrar qual que é o país. Na África, apenas 6% da população foi vacinada. A desigualdade que existe hoje, né, social, é muito grande, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu acredito assim que no Brasil tem a sua parcela também de desigualdade social, de muitas pessoas ainda não têm acesso a tantas informações, né? E eu acredito que se essas informações chegassem mais rápidas para essas pessoas que não têm a internet, não têm o celular, também ajudaria muito a conter o vírus. Então, Rafael, essa é uma questão, você tocou num ponto muito importante que eu acho que é a questão social. Sim. Agora vamos falar aqui mais no âmbito de sociologia mesmo, e então a gente percebe que, como você citou aí, alguns países da África onde o número de vacinados é baixíssimo, e realmente tem países que não chega a 10% de sua população, 6, 7% da população vacinada. E o que mais choca é saber que eles não estão vacinados porque não querem vacinar. Ao contrário daqui no Brasil, onde nós temos aí agora a vacina até estragando em alguns lugares, porque as pessoas não vão tomar a vacina. Exato. Tomaram a primeira dose e fugiram da segunda. Porque deu lá uma pequena reação, ou grande reação, mas sobreviveu. E não vai tomar a segunda dose. Lá a gente sabe que nesses países o nível de pobreza é muito grande. Então eles não tomam vacina porque eles não querem, eles não tomam porque não tem. E aí eu acho que essa pandemia ela veio revelar para a humanidade, de modo geral, ela veio revelar o tão grande é a desigualdade social que nós temos no mundo. Às vezes nós vivemos numa cidade e nós temos o privilégio, eu falo privilégio porque eu não quero morar em cidade grande. Algumas pessoas dizem, mas Rondon precisa crescer. Eu não quero que Rondon cresça. Eu quero que Rondon se mantenha como está, mas com condições dignas para quem está aqui viver bem. Sim. Porque se for para crescer, eu procuro outra cidade grande para morar, não preciso morar aqui. Então eu não quero, eu quero que Rondon se mantenha como cidade pequena mesmo, com condições dignas para a sua população viver com dignidade, né? Então, estava falando lá da questão da África, questão social. Então a pandemia ela veio revelar para a humanidade como que está grande essa desigualdade. Nós vemos aí países sobrando vacina, podemos até citar como exemplo os Estados Unidos, né? Sim. E no entanto lá na África países onde não tem vacina nenhuma para eles tomarem. E junto com a pandemia, que é essa doença, esse vírus aí que veio para arrasar a humanidade, a gente percebe também, Rafael, Luiz, a questão da pobreza. A pobreza que a pandemia vem arrastando junto com ela. Nós podemos olhar no Brasil e quando a gente olha em nível mundial, aí a gente fica realmente fica estarrecido, porque é muito grande a desigualdade. Essa pobreza que se criou com a pandemia. Nós não temos ideia do que se criou. No Brasil, por exemplo, hoje nós chegamos aí, segundo as últimas pesquisas, a mais de 30% de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Sim. Um número muito grande, muito grande.
Isso passa, isso aí dá mais ou menos aí em torno de mais de 30 a 34 milhões de brasileiros passando por essa situação de pobreza extrema. Comentando da desigualdade social, também podemos dizer que tem a desigualdade cultural. Que tem aquele que tem... Não vamos falar de classe social, vamos falar de classe cultural. Que tem aquele que tem mais poder aquisitivo, que não tem uma cultura, não tem a mesma informação cultural que uma pessoa mais simples tem. E as pessoas que têm um pouco mais da parte cultural e se opõem a essa questão de saúde, e eles ficam tentando manipular a opinião alheia dos outros para não aceitar também. Isso também influencia bastante, né? Influencia. A influência das pessoas. Infelizmente, aquelas pessoas, como você diz, que têm um conhecimento maior, ela acaba influenciando sobre aquelas pessoas que infelizmente se deixam manipular, né? Por essas pessoas, e aí causando esses transtornos sociais. Como eu estava dizendo, Luiz, ali na questão da pobreza, da fome, arrastado com a pandemia. Nós sabemos que nós citamos a África, mas nós temos também a Ásia. A Ásia é um continente muito pobre. Nós temos hoje de todo o contingente de pessoas que está passando fome, que está abaixo da linha da pobreza, 418 milhões de pessoas estão na Ásia. É o primeiro lugar. E depois então nós temos a África, né, com 282 milhões de pessoas. A gente não tem noção do que é isso, né? São milhões de pessoas que passam fome no mundo. Verdade. E aí temos também a América Latina e Caribe, que aí a gente entra junto, né? Aqui o Brasil. A questão da fome, igual eu falo, a fome só vai entender o que é fome quem já passou fome. Nós podemos até falar de fome, sim, mas na teoria. Porque não existe dor maior do que dor da fome. Porque é uma dor que além dela ser uma dor física, ela é uma dor, vamos dizer, se é que podemos classificar assim, ela é uma dor também da alma. Porque o alimento é como se fosse a nossa alma, né? Aquilo que nos dá energia para raciocinar, que nos dá energia para poder para pensar, para caminhar, para lutar para a vida, para sonhar. Uma pessoa que tem fome não sonha. Quando a pessoa está com fome, ela não sonha mais. Ela tem vontade só de comer. Ela não tem mais esperança de nada. A única coisa que ela enxerga na frente é vontade de comer. Então, só entende fome quem passou fome. O resto é teoria e conversa fiada. E é difícil, né, professor? Porque sempre a gente vê os planos da maioria dos governadores que entram, falam que vamos acabar com a fome. Só que é como o senhor falou, eles não sabem o que é fome, né? Os governantes, infelizmente, não sabem o que é isso. Eles sabem apenas do que eles vê. Mas sentir na pele mesmo, eu acredito que nenhum deles até hoje sentiu. Porque na verdade, quando você vê aí os economistas tratando da questão econômica, né, falando aí em inflação, em mais não sei o que, em dólar, e isso é tudo teoria. A fome não é teoria. Exato. A comida não é teoria. A comida não é ICMS. Não é. A comida não é. A comida é algo palpável. O alimento é algo palpável, é algo que está além dos livros. Está além dos livros. Não existe sociólogo, filósofos, não existe ninguém que vai entender isso se não for na prática. Na prática. Somente aquele pobrezinho que está lá passando fome é que vai saber. E infelizmente a nossa realidade
lógico, arrastada, como eu disse, com essa pandemia, e não só com a pandemia, né? Porque a fome não existe por causa da pandemia. Ela só agravou por causa da pandemia. Porque a fome, ela sempre existiu no mundo. Não é agora que existe fome. Ela sempre existiu. Com a pandemia, ela simplesmente se agravou. Muitas pessoas que estavam aí na classe média, hoje estão na linha de pobreza, aqui no Brasil. Não precisa ir longe, não precisa ir na África para falar de fome. Nós podemos olhar no Brasil. Como que um pai de família consegue sustentar a sua família com um salário de R$ 1.200 ou R$ 1.100, pagando aluguel, pagando água, pagando luz, comprando remédio, como que consegue sustentar uma família com 2, 3 crianças? Passa fome. Verdade. Passa fome. Muitas vezes essa fome não é assim, a panela está vazia. Também é, mas nem sempre essa fome é a panela vazia. É a qualidade desses alimentos. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está gorda, obesa, acha que está comendo demais, mas não é. Ela está comendo errado. Ela pode estar com problema problema de fome. Não é? Você não precisa estar esquelético para estar passando fome. Você pode estar gordo passando fome. Por causa da qualidade dos nutrientes que essa pessoa está ingerindo. Porque muitas vezes não é o que ela precisa para matar sua fome. Mas ela come porque é o que ela tem. Verdade. Ela não tem direito de escolha. Ela não tem direito de escolha. Outro dia vi uma reportagem na TV que a gente até emociona, porque uma senhora disse que já fazia meses, não sabia quanto tempo fazia mais que tinha ido no mercado pegar um carrinho para fazer uma compra. Estava vivendo de doação dos outros. Isso é muito triste. Eu não sei se o senhor viu também uma matéria mostrando que tem mercados vendendo tripa, né? Tripa, eu não vou lembrar qual que é o... Osso também. E a gente tá vivendo uma era muito estranha agora. Uma fase muito estranha com isso. Então, é isso aí. Só um minutinho interrompendo aqui. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal que tá online com a gente, que hoje a gente já teve mais de 104 compartilhamentos. E eu tenho um pessoal aqui mandando um oi pra gente aqui, ó. Tem o Ronaldo lá de Paraíso do Norte, mandar um abraço pra ele. A Oline tá online também aqui com a gente. Boa noite, Oline. A minha mãe, Fátima, tá online também. A Romilda tá online. E o pessoal que quiser fazer alguma pergunta pro professor Messias, fique à vontade para usar o nosso bate-papo. Fazer perguntas sobre sociologia, perguntas sobre o mundo, as coisas que estão acontecendo. Fique à vontade. E continuando, professor, pode dar continuidade ao seu pensamento. Dando continuidade, Rafael, Luiz, a gente, aos ouvintes que estão aí ligadinhos com a gente, né? Obrigado aí pela participação de vocês. A gente tem aí percebido que no nosso país há um crescimento grande dessa miséria das famílias. Pessoas aí que está caindo muito rápido abaixo da linha da pobreza. E por exemplo, é aquilo que eu estava falando antes. Como que nós vamos viver aí com salário mínimo, né? Salário baixo, e com as coisas tão altas, o valor. Um botijão de gás, tem lugar que já estão pagando mais de 110, 115 reais o botijão de gás. Isso dá praticamente 10% do salário mínimo. Um botijão de gás. Se for uma família grande, um botijão de gás às vezes não dá para um mês. Exato. Né? Então, e mais graças a Deus nós temos ainda bastante programa social, né? Da prefeitura. Nós temos aí os próprios governos estadual, federal, né? Que tem feito algumas ações para amenizar um pouco essa desigualdade. Mas desigualdade só se combate com distribuição de renda. Se não tiver distribuição de renda, não vai funcionar.
Aí o governo cria programas. Nós temos que criar programas para tirar as pessoas da pobreza, não para mantê-las na pobreza. Então nós já vemos aí ao longo dos anos, aqui nem é uma questão, Luiz, Rafael, de política desse ou daquele governo. Já é uma questão antiga no Brasil, que já vem de muitos anos, essa mania que os nossos governantes têm de criar programas não para diminuir pobreza, mas é para manter na pobreza. Porque quando você cria um programa social, vou usar como exemplo aqui, só como exemplo mesmo, só como referência, nada contra o programa e nada a favor também. Por exemplo, o Bolsa Família. Você tem o Bolsa Família, que agora não é Bolsa Família mais, mudou o nome, né? Que eu nem sei o nome agora. Mas Bolsa aí, Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio né? Brasil. Então você mantém um valor X para aquela família. Até quando? Não tem prazo. Então todo o programa tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo de início e fim. Para a pessoa se programar. E dentro desse cronograma, o governo, a sociedade política organizada, o que ela vai fazer? Então ela vai fazer um programa onde ela vai criar mecanismo para que essa família que está recebendo esse auxílio saia desse auxílio. Abra espaço para outro. Não manter ela a vida toda recebendo auxílio, sem dar condições para que ela saia desse. Ou seja, aí entra a questão da geração de emprego, cursos profissionalizantes, né? Fazer com que essa família saia desse programa. Ela tem que sair do programa. Ela não pode permanecer nesse programa a vida toda. Porque aí não tem sentido. Nós vamos manter, vai criar daí o quê? Vai criar uma sociedade de bolsistas. De pessoas que vai viver com bolsa. Professor, a Oline perguntou aqui, será que existe um caminho para a desigualdade social? Então, Oline, o caminho para a desigualdade social é partilha. Sem partilha não tem fim de desigualdade social. Infelizmente, e o nosso aí a gente já começa a entrar numa questão bem mais complexa, que é a questão de linhas políticas. Porque capitalismo não partilha. O sistema político que nós vivemos no Brasil e na maioria dos países, que é o capitalismo, não existe partilha. Nesse sistema que nós vivemos, você vale pelo que você tem, não é pelo que você é. O ser humano que você não tem valor para o sistema capitalista. O que tem valor é o que você tem. O que você pode produzir. O que você pode oferecer para o capital. Então, a saída para a desigualdade social é distribuição de renda. Não existe outro caminho. É distribuir o quê? Quem que vai distribuir renda? O governo. É ele que tem os mecanismos para fazer a distribuição de renda. E dentro daquilo que eu disse, não é apenas oferecer bolsas, oferecer coisas, mas oferecer também mecanismos para que essa família possa sair. Ter dois caminhos. Caminho de entrada e caminho de saída. Quem entra no Bolsa Família ou no Auxílio Brasil não pode ter apenas um caminho. Só a entrada só uma entrada. Viver só disso. Ele tem que ter uma saída. Ele tem que ter uma saída. Porque se hoje nós temos, por exemplo, 10 milhões de pessoas com bolsa, com auxílio, esses 10 milhões de famílias, os 10 milhões de pessoas, ela tem que ter um prazo para que ela saia. Para que as outras 10 que estão fora consigam entrar. Caso contrário, nós nunca vamos chegar a avançar nessa questão social. Vamos ficar apenas dando coisa, e as pessoas vão continuar na pobreza e na miséria, e vai criando uma geração de cada vez de mais pobres. Sim. Cada vez mais pobres.
No entanto que sempre mostra na televisão que a maioria da riqueza do Brasil está nas mãos de 7 ou 8 grandes famílias, né? Então, essa divisão de rendas é difícil, né, professor? Porque eu acredito que essas pessoas não abrem mão disso. Não abre. Não abre. Quem tem poder, quem tem bens, não abre mão. Eles querem mais. Se hoje o sistema capitalismo oferece isso, né? Ele é isso. Se você conseguiu 10 hoje, amanhã você tem que lutar para conseguir 20. E não para nunca. E o capitalismo, a gente costumava falar sempre, o capitalismo tem até uma música, né? Capitalismo selvagem. Ou seja, no meio selvagem é o que? É o mais forte que vai devorando o mais fraco. Não é assim? Na selva, o animal mais forte devora o mais fraco. É a lei da sobrevivência, né? E no capitalismo é a mesma coisa. O mais forte devora o mais fraco. Só que com uma diferença. Esse devorar aqui não é eliminar. Esse devorar aqui é manter o pobre vivo. Que o pobre não pode morrer. O pobre é a mão de obra. O pobre é o que carrega a base da pirâmide. Então o pobre ele tem que ser mantido vivo ali. Dando água e pão para ele manter vivo. E aplaudindo na hora das eleições. Uhum. E tem que ter força, pelo menos para caminhar até as urnas e apertar o voto. Se fizer isso já tá bom pro sistema. Infelizmente é assim. E ficar pobre. Pobre. Pobre é um colegiado Sempre. de eleição. Sempre. Se modificasse um pouquinho a carga tributária do pobre e do que tem mais um pouquinho de poder, não seria uma forma de partilhar melhor? Com certeza. A questão tributária é outra coisa importante, né, Luiz? A gente vê aí que muitas vezes o pobre ele paga mais imposto do que o rico. E porque muitas vezes o rico ele consegue, tem os mecanismos deles lá, ele desvia de um canto, desvia do outro e foge daqui, foge de lá e escapa dos impostos. O pobre não. O pobre, se nós vamos lá num supermercado comprar uma caixa de fósforo, o imposto já está ali. Não tem como fugir. Então a carga tributária no Brasil é muito grande, com certeza. E isso causa assim favorece, né, o sistema de desigualdade. Mas essa carga tributária, voltamos de novo para a mesma coisa, sistema capitalista. Eu posso partilhar aqui uma experiência que eu tive, Sim. não citando nomes de empresas, que não é uma questão ética, mas eu trabalhei em empresas fora de Rondon, não cito nem a cidade, onde eu tinha acesso a esse tipo de nomenclatura de imposto, como que funciona, como que acontece quando entra no Brasil, quando sai. Curiosamente, o que mais consome aqui é tipo capinha de celular, coisinha pequena. Mas o comerciante daqui também paga por isso. E paga caro, porque quem já trabalhou num lugar que tem contato direto lá fora sabe que é um valor minúsculo. Um item desse aí, tanto é que você não vende de 100, vende de 100 quilos, 100 quilos para cima. É vendido por quilo. Sim. Então aí que entra essa parte dos impostos, né? A gente nem tem ideia do que tá em cima do que a gente tá comprando. A maioria dessas coisas vem tudo imposto embutido, container fechados. E o imposto é embutido, você não consegue perceber. Não, e como eu estava dizendo, como eu tinha acesso, eu sabia o que tinha cada coisa. Eu não comento, mas é um valor que o consumidor paga e não é barato. Não é barato. Mas vamos dizer assim que é uma grande parte, mais de 50% é imposto. Sim.
Com certeza. E se o imposto voltasse certinho para a população, eu acredito que seria melhor também para o povo. Mas ele não volta, né, professor? Na verdade, assim, o objetivo do imposto seria essa distribuição de renda. Né? Aquele que tem mais está pagando para que o Estado, para que o governo possa redistribuir isso, né, de forma igualitária, para que a população possa ter esse retorno. Né? Mas aí, infelizmente, a máquina governamental é muito grande, ela é muito pesada, e grande parte desses recursos vai ficando pelo meio do caminho. Não vou me aprofundar nesse assunto, porque eu não sou economista e eu não quero falar bobagem aqui. A Oline mandou mais um recado aqui, ela disse assim: os tributos, impostos, deveriam ser para favorecer os mais necessitados, não para aumentar as desigualdades. Isso aí, bem isso. Ela entrou bem no espírito do assunto aqui. Com certeza, professor. E como a gente sempre fala, infelizmente a gente não pode ficar só falando sobre política, sobre desigualdade. Professor, a gente vê hoje em dia também que está acontecendo em Rondon. Vou mudar um pouquinho do tema aqui para a gente poder conscientizar as pessoas também sobre o que está acontecendo. Os benditos escorpiões. O senhor também já ficou sabendo que agora Rondon está com surto de escorpião, né? Amarelo. Exatamente, Rafael. Então a gente percebe que é mais um problema aí para o pessoal da saúde tá cuidando, né? E ter uma equipe aí bem treinada, bem profissional, o município, e que já está aí agindo, né, nesse campo. E mais uma vez a gente pode entrar aqui dentro desse assunto na questão que nós já falamos no início. É uma questão educacional e uma questão cultural. Exato. A gente vai e volta no mesmo lugar. Porque se todos os terrenos estivessem limpos, não teria escorpião. Exato. Eles não reproduzem em lugar limpo. Mas infelizmente o que a gente vê são muitos terrenos abandonados. As pessoas compram seus terrenos e largam. Tem capinha aí de 2 metros nos terrenos. Basta a gente dar uma volta por aí que a gente vê, né? Os meios públicos têm tomado suas providências dentro do possível para tá aí corrigindo esse problema, mas a gente sabe que é uma coisa muitas vezes você não consegue nem localizar o dono, o proprietário, e isso aí é muito sério. E o escorpião, e também podemos citar aí a questão da dengue, né? Porque dengue é mosquito. Dengue o mosquito se reproduz em água parada. Então, qual é a necessidade de ter alguém, precisar da prefeitura ter alguém para entrar dentro do meu quintal para ver se tem água parada? Isso é obrigação minha, como cidadão. Se cada um cuida do seu quintal, não vamos ter mosquito de dengue. Se o departamento público cuida das suas propriedades públicas, não vai ter dengue, não vai ter escorpião. Cada um fazendo a sua parte. Enquanto a sociedade ficar aí aguardando que a prefeitura faça tudo, não vamos conseguir resolver o problema. Igual o senhor falou mesmo, é questão também de educação, né? Porque a gente vê também muito lixo nas ruas, muito entulho. As pessoas jogam entulho, jogam guarda-roupa, jogam armário, tudo Sim. Que favorece não só aos escorpiões, como também ao mosquito da dengue. Porque se juntou um pouquinho de água, ali já é um foco. Até, Rafael, fica a sugestão pública, até para estar participando, né, dos próximos eventos aqui da podcast. Sim. O pessoal aí da saúde, né? Exato. O próprio responsável aí pela meio ambiente, né? Para estar dando esses esclarecimentos com mais propriedade, com né? certeza. Com mais propriedade. Mas a gente acaba entrando num assunto que não é muito a área da gente,
que a gente não tem muito como aprofundar, né, Exato. o assunto. E eles, sendo da área deles, eles vão vir e dar um esclarecimento bem legal para a população. Não, o convite aqui já fica feito também para o Pedrinho Monteiro, para o pessoal da saúde, para o Giselmo também. Isso. Sábado que vem, a gente vai ter aqui, eu vou até antecipar, mas a gente vai ter uma entrevista aqui com o Dr. Alexandre. Ótimo. A gente vai conversar um pouco também sobre o que está acontecendo em Rondon, né? Porque a gente está vivendo uma fase meio complicada e nada melhor do que um médico especialista para falar um pouco mais sobre isso. Vai falar com propriedade. Propriedade, exatamente. E nas próximas também, e quem quiser, eu sempre falo isso aqui, mas deixa eu ressaltar aqui, deixem nos comentários aí, quem estiver assistindo, ou agora, ou depois assistir, deixem nos comentários quem vocês querem que a gente traga aqui para estar entrevistando também, conversando, fazendo esse bate-papo legal. Professor, outra coisa, o senhor já foi vereador também, né? Sim, Rafael, eu fui vereador aqui na cidade de Rondon. Eu fui eleito em 2004 e o meu mandato foi de 2005 a 2008 aqui em Rondon. E uma coisa que eu gosto de perguntar, é fácil ser vereador? É um desafio muito grande. Eu até sempre falo assim que aquelas pessoas que criticam vereadores deveria ter a coragem de entrar na próxima eleição para disputar uma cadeira e quem sabe ser eleito e poder ver o que acontece de fato lá na Câmara de Vereador. Principalmente em Câmara de Vereador de município pequeno. Aonde o vereador não fez projeto nenhum. É muito complicado, porque o vereador ele não pode fazer projeto que onere o município. Todo projeto que vai recurso, que usa dinheiro, o vereador não pode fazer. Agora, qual é o projeto hoje que não usa dinheiro? Ou seja, então o vereador está amarrado. Então, não pode fazer. Então o vereador ele tem que fazer um projeto, passar para o prefeito? Funciona assim, Rafael. O vereador ele faz o projeto. Normalmente nos municípios pequenos, os vereadores não trabalham muito com projeto, eles trabalham muito com requerimentos. Requerimento é como se fosse um pedido. Ele faz o ofício e se chama requerimento. Aí ele manda então para passa pelo plenário da Câmara, vai para o prefeito, mas requerimento, infelizmente, o prefeito aceita se quiser. O prefeito faz se quiser. Não tem poder de lei. E agora quando é um projeto, aí já muda, né? Aí os vereadores fazem o projeto, se for aprovado, vai para a sanção do prefeito. O prefeito tem que dar a canetada final. Os vereadores podem aprovar o projeto, mas se chega lá o prefeito vetar, o projeto volta para a Câmara. Aí os vereadores têm o poder de quebrar o veto, derrubar o veto. Mesmo que o prefeito vetou o projeto, não aceitou, ele volta para a Câmara. Aí os vereadores se reúnem de novo e derrubam o veto do prefeito e aí vira lei. Mesmo sem o prefeito querer. Se for uma coisa que é de benefício para a população. Isso funciona aqui tanto para os vereadores como também para os deputados estadual e federal. Mesma coisa. E lá em cima acho que deve ser bem pior, né? Lá em cima é pior. Porque as emendas são maiores, os valores são maiores. E lá os deputados lá, eles têm o projeto, eles podem fazer os projetos, né, que com recurso aí faz as emendas e aí é bem mais, vamos dizer assim, até mais fácil de trabalhar do que dentro de uma Câmara de Vereador. A Câmara de Vereador, se ela está alinhadinha com o prefeito, funciona legal. O ser oposição é muito importante. É muito importante que tenha oposição dentro de uma Câmara de Vereador. A oposição ela não é de toda ruim, não. A oposição ela é boa. A oposição ela faz com que o gestor temos deputados e temos senadores. Temos deputados e senadores. Então essa é a diferença, né? Porque normalmente os projetos que passam pela Câmara é votado na Câmara, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado.
foi para o Senado. Se o Senado votar sem alteração, aí já vai para o presidente sancionar, aprovar ou não. Se o Senado fez alguma alteração, esse projeto tem que voltar para a Câmara de novo. Por isso que às vezes as coisas demoram para acontecer. Ah, mas está muito devagar. Mas é isso, é todo um processo de trâmite legal. Então o projeto vai e volta, ele vai e volta. Mas o sistema é o mesmo. Os valores depende do presidente liberar os valores para os senadores, deputados. Não, aí você está falando de orçamento. Isso. Aí é diferente. Aí quem vota o orçamento também são os deputados. São os deputados. Deputados. Então o presidente não. O presidente ele faz os levantamentos, né, do que vai usar durante Certo. o ano. Mas quem vota esse orçamento é os deputados. E no município quem vota o orçamento são os vereadores. Entendi. O orçamento anual do município. Interessante. E quando esse orçamento é feito, ele já vem mais ou menos direcionado. Uhum. Por exemplo, vai tantos milhões para uma coisa, tantos para outra, saúde, educação, já vai mais ou menos direcionado ali, né? Para os deputados ou para os vereadores votar. Uhum. Onde vai cada. E porque tem alguns recursos que já é recurso fixo, né? Então tem um valor X que é para a saúde e um valor X que é para a educação, por exemplo. Então esse valor o prefeito não pode gastar menos, ele pode gastar mais. Por exemplo, se for 18% para saúde, 18% do orçamento. Uhum. Então ele pode gastar 19, 20, tanto que ele puder gastar, mas menos ele não pode gastar. Entendi. A lei de responsabilidade fiscal não permite. Entendi. Mais alguma pergunta, Luiz? Tá passando pra cabeça, mas agora por enquanto não. Não. Deixa. Já chegamos às 9 horas, já estamos quase encerrando aqui o nosso podcast. Professor, queira deixar suas considerações finais, por favor? Quero agradecer, Rafael, pela oportunidade da gente poder estar explanando aí algumas coisas que a gente, um pouco do conhecimento que a gente tem. Sim. Agradecer a presença do Luiz, agradecer também ao Robson ali que está dando assistência e a todos vocês aí que estão aí nos acompanhando. Lógico, a gente, como aqui a gente tem um assunto bastante aberto, né, então a gente não pôde assim, aprofundar muito em um determinado assunto. Sim. Mas o objetivo é esse mesmo, né? O objetivo é lançar as questões, né? Fazer pensar. Fazer com que as pessoas que estão em casa, que tá aí nos acompanhando, possa estar refletindo, né? Sim. Sobre o assunto. O objetivo é esse, é fazer com que as pessoas reflitam e que a gente também reflita sobre isso. E para concluir, então, eu queria só ler aqui do Manuel Bandeira, escritor, poeta, crítico literário, professor, tradutor, grande escritor. Já falando, já que nosso assunto aí foi bastante focado sobre as desigualdades sociais e sobre a fome, né? Então tem um poema muito interessante aqui que a gente costumava usar muito esse poema nos anos 80, lá na época onde a gente vivia sobre o regime militar, onde havia muita desigualdade. Eu sou ali dos anos 70, 80, né? Então a gente viveu um pouquinho dessas dificuldades que o país, com toda a dificuldade que nós temos hoje ainda estamos bem, comparando com os anos 70, 80, os anos foi muito difícil. Então a gente ali nas pastorais da igreja, né, dos movimentos da igreja, da pastoral da juventude, a PJ, né, que era muito forte na época. Então a gente usava bastante esses autores críticos, era uma forma de protesto, né, contra o sistema explorador que estava ali. Então esse poema era muito interessante, a gente usava bastante na época e eu pesquisando sobre os temas de hoje aqui,
eu parece que assim, dei de cara com ele. E não podia deixar de falar ele aqui. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E infelizmente é o que a gente está vendo hoje, né? Pessoas na fila comprando osso para poder se alimentar. Verdade. É um pouco parecido. Nossa realidade. Então fica aí o meu abraço. Meu muito obrigado a todos pela oportunidade. Espero, futuramente eu espero poder chamar o senhor novamente, porque foi um papo muito legal, né? Eu acredito que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir ainda vão pensar bastante. E eu já deixo o convite feito. Uma próxima data, o senhor já está convidado para vir de novo. Luiz, suas considerações finais? Olha, eu gostaria, eu vou citar uma fala de um repórter que eu vi numa rede de TV, que ele criticou alguns lugares, não é no nosso Paraná, mas em outros estados, que eles estavam cobrando, enquanto não cobrando, ninguém ia atrás, eles davam. Depois que o pessoal começou a ir atrás, eles começaram a vender osso por quilo e tripa por quilo. Então que esse pessoal pense um pouquinho também, antes de venha o meu reino tudo e ao vosso reino nada. É uma questão para a gente se pensar, né? Mas exatamente foi o que eu estava falando pro professor. Quem tem, ele não vai dar para as pessoas. Se ele vê ali uma possibilidade dele ganhar mais, ele vai ganhar. Principalmente com uma coisa que ele descartava, não é, professor? Então essa que é a realidade que a gente está vivendo hoje. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Luiz, obrigado. Professor, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado a todos que estão conectados com a gente, assistindo também. E até o próximo programa. Semana que vem tem mais. A gente vai estar com o terceiro podcast aqui. E solta o som aí, Robson. Obrigado. Got me